Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre escrever testes e testar um sistema. E aí galera, beleza? Esses dias eu estava lendo o Pragmatic Programmer e lá ele falava o seguinte, ele fala que teste não é fundamentalmente uma atividade para encontrar bugs. Aí eu pensei assim, puxa, essa definição vai totalmente contra a definição que eu dei aqui de teste de software, que é a definição utilizada na literatura de teste de software. Então eu andei investigando e, na verdade, isso é uma questão que eu já tinha pensado há muito tempo. Existem dois tipos de teste, pessoal, que são bem diferentes. Existe o teste que você usa para guiar o desenvolvimento, que é o teste utilizado no TDD, e o teste que você utiliza para realmente verificar o comportamento do sistema, que é o teste que você faz para encontrar os bugs. O meu mestrado e meu doutorado foram na área de teste de software. E de fato, a primeira vez que eu entrei em contato com o TDD, lá pelos idos de 2006, eu percebi claramente que o teste, como o Kent Beck via lá no primeiro livro de TDD, era bem diferente do teste que a gente via na literatura de teste de software. De fato, o teste usado no TDD é para guiar o desenvolvimento, é para você pensar no projeto do sistema. São chamados de teste good weather, são testes mais de conformação do que teste realmente para encontrar bugs no sistema. E de fato, investigando bem, vocês sabem que existe o Behavior Driven Development, que é o BDD, e que na verdade o BDD, até onde eu pude entender, veio dessa crítica ao Kent Beck de usar o termo teste para TDD. Porque na verdade, quando você faz TDD, você não está testando o sistema, mas o que você está fazendo não é testar, mas sim descrevendo um comportamento que seu sistema terá que ter. O professor Maurício Anishi, de quem eu já falei aqui no canal, que é um professor lá de Delft, é um brasileiro que agora está em Delft e veio da indústria, ele também fala sobre isso num post de blog que ele escreveu há algum tempo. E ele usa esses dois termos que eu achei bem legal, a diferença entre escrever testes e testar o sistema. Quando a gente está fazendo TDD ou BDD, a gente está escrevendo testes, mas na verdade é só para descrever um comportamento e não para testar. Que é diferente de quando a gente está realmente colocando o sistema à prova, usando as técnicas de teste que eu tenho falado aqui na série de testes de software. Mas o capítulo sobre teste lá do Pragmatic Programmer é muito bom e eu recomendo fortemente. O capítulo chama-se Test to Code. Uma das dicas importantes que ele dá lá é que o teste deve ser o primeiro usuário do seu código, ou seja, o primeiro trecho de código que vai usar o código que você está escrevendo é um teste. Então, o exemplo que ele dá aqui no Pragmatic Programmer é muito interessante. Imagina que você vai escrever uma função para consultar uma base de dados e retornar a lista de pessoas que assistiram mais de 10 vídeos numa semana no seu canal. Aí ele começa a escrever, né? Então essa aqui vai ser a função. Eu acho que esse código aqui é em Ruby. Então, o nome da função é Return Avid Viewers, retornar as pessoas que assistiram vários vídeos no seu canal. Aí você para, puxa, em vez de começar a escrever esse negócio, por que eu não penso no teste para ele? Tá? Aí você pensa o seguinte, puxa vida, se eu for fazer um teste para essa função, não é legal eu ter uma base de dados global. É bom que eu passe essa base de dados para a função. Assim eu posso passar o dado de teste. Então ele já faz uma refatoração, ou seja, ele nem escreveu o teste e já está projetando a função. Aqui ele está passando o banco de dados agora. Aí ele olha o banco de dados e vê o seguinte, que tem dois campos relacionados com vídeos assistidos, vídeos abertos e vídeos completos. Aí ele pensa, puxa vida, o cliente não está aqui para me dizer exatamente qual que é o campo que eu devo olhar. Aí o que ele faz? Ele muda a função de novo e parametriza esse campo também. Então repara, antes mesmo de eu escrever a função, só de pensar no teste que eu vou fazer para a função, eu já estou projetando o código, já estou projetando a função. Em pensar em como a função será testada, você não começa já a projetar bem o seu código? E é interessante que tanto na literatura de teste quanto no Pragmatic Programmer, eles concordam, né, em utilizar, por exemplo, técnicas em que você olha para os limites do domínio da função, para os boundary values. Por exemplo, quando você tem uma função que recebe um número inteiro maior do que zero, é muito bom você testar essas condições limites. Por exemplo, testar o zero e testar o menos 1. Isso é chamado de análise de valor limite e isso você encontra na literatura de teste. Mas também no Pragmatic Programmer, ele fala sobre essas condições limites. E mesmo no projeto do teste para guiar o desenvolvimento, ele já usa essas condições limites.
Então é muito bom saber diferenciar esses dois tipos de teste. No livro do Binder, que é um livro bem tradicional de teste orientado a objetos e bem antigo, né, do ano 2000, ele já fala também desses dois tipos de teste. Ele chama de Fault Directed, que são os testes que têm a intenção de revelar defeitos, seguindo lá a literatura mesmo de testes de software, e os testes direcionados a demonstrar a conformidade com as capacidades requeridas. Esse aqui é o post do Maurício Onishi, eu vou linkar para vocês também na descrição do vídeo. Então é muito importante saber diferenciar esses dois tipos de teste e não só saber diferenciar, como fazer esses dois tipos. Você usar os testes para guiar o desenvolvimento, usando, por exemplo, TDD, mas você nem precisa fazer o teste antes, pode ser depois, faz a função e testa ela depois, com esse tipo de Conformance Oriented Tests, e depois que o código de produção está realmente já desenvolvido, utilizando esses Good Weather Tests, vale a pena utilizar as técnicas de teste mesmo, que a gente tem na literatura de teste, para complementar e realmente encontrar o maior número de bugs possível antes de fazer o release. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.